Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Amém? Amém. Sabe, querido, eu creio que o Senhor nos trouxe nessa noite. E desde o início, dos louvores que nessa noite foi tocado, o Senhor tem já ministrado ao nosso coração. E a nossa palavra, ela é mais uma conversa e é uma forma do Espírito Santo conversar com você. E o tema da nossa mensagem é: qual é a sua dor? Qual é a sua dor? A dor, querido, a dor, ela no seu potencial, quando nós sentimos uma dor muito forte, ela tende a nos paralisar. Ela tende a nos fazer desistir. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer trazer a cura para a nossa alma e nos ajudar a superar a dor que sentimos dentro de nós. A nossa palavra está em Ruth 1. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos estar acompanhando em nome de Jesus, Ruth 1. Nós vamos estar lendo do 1 ao 5. Eu creio que você vai se identificar com pessoas da Bíblia que tiveram momentos de dor, que passaram por momentos de aflições e que se sentiram só, mas que venceram. Quem encontrou diz amém? Fala assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Marlon e Quilom. Eram eufrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram lá. Porém, Elimeleque, marido de Noemi, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá quase 10 anos, morreram também Marlon e Quilom. E Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Olha só, querido, essa mulher, ela passou por um momento de angústia, um momento de dor muito grande na sua vida. Ela foi para uma terra distante, uma terra longe da sua parentela, da sua família, das pessoas em que ela amava. Ela foi com o seu esposo e os seus filhos, e chegando lá, naquela terra, o esposo dela faleceu. E aquela mulher se encontrou sozinha com seus 2 filhos, numa terra estranha, sem o apoio da família, com seus 2 filhos. Mas o tempo se passou, né? Aquela mulher, ela já estava carregando consigo a dor da perda do seu esposo, do seu companheiro. Mas, ao longo do tempo, ela perdeu os seus 2 filhos. A dor daquela mulher era tão grande, a dor da alma dela era tão grande, ao ponto que ela tentou se isolar da sua pouca família, da família ali que lhe restava. Noemi ficou com depressão. Ela perdeu seu marido, seus filhos, ela perdeu a alegria de viver e tentou se isolar da sua família. Ela se sentia abandonada por Deus. Quando nós olhamos para a história da Noemi, eu e você possamos se identificar com esse momento de dor. Quando nós perdemos um ente querido, alguém que nós amamos, isso causa uma dor, uma perca dentro de nós, uma dor na nossa alma, que às vezes encontramos dificuldade de superar essa dor que carregamos dentro de nós, porque perdemos um ente querido. E Noemi tinha perdido, além do seu esposo, os seus 2 filhos. Então Noemi tentou se isolar. A depressão,
ela causa isso na pessoa. A pessoa, quando ela está doente na alma, quando ela está depressiva, ela tende a se isolar, a se afastar das pessoas que a amam, das pessoas que vão ajudar ela a viver a restauração da sua alma, mas que eu e você, querido, possamos aprender, como Noemi, a superar esse momento de dor na sua alma que ela passou, que nós possamos aprender com ela, que a dor não venha nos matar, a dor não venha nos sucumbir, nos fazer nos prostrarmos, mas que a dor venha nos ajudar, que Deus venha nos ajudar a nós compreendermos que o Senhor, Ele sara as dores da nossa alma. Deus não tinha abandonado Noemi, e através de Ruth, Deus restaurou a alegria dela, sabe, através da sua nora, da amizade, do apoio, da lealdade de Ruth, a vida de Noemi foi mudada. Então, você não pode se isolar em um momento de dor, de angústia. Você não pode se isolar, você não pode se excluir das pessoas, por mais que esse seja o desejo da tua alma, do teu corpo, do teu coração, que você não se isole, mas que você permita que o Senhor use pessoas para ser agente de cura, de restauração para a sua vida. E é fácil nós conseguirmos se identificar com a dor de Noemi. Afinal, ela teve uma grande perda. E a Bíblia fala de várias pessoas que passaram por esse momento de aflição, com esse momento de dor. Jeremias, querido, Jeremias, ele passou por um momento tão grande de dor, de aflição no seu ministério. Ele viu desgraças terríveis. E ele foi perseguido por simplesmente falar a verdade de Deus. Jeremias se sentia muito triste e desejava até mesmo não ter nascido. Olha só a dor e a aflição que esse homem carregava na sua alma, ao ponto dele desejar até mesmo não ter nascido, sendo que o Senhor tinha uma promessa para a vida dele e tinha declarado que ele, desde o ventre da mãe dele, já tinha sido escolhido. E ele desejava não ter nascido. Mas nós vamos aprender que Jeremias, ele não desistiu. Mesmo ele passando, mesmo ele carregando consigo essas angústias, essas dores, ele não permitiu que isso lhe paralisasse. Ele não permitiu que isso o fizesse desistir. Ele recebeu a mensagens duras. Jeremias nunca desistiu. Ele recebeu mensagens muito duras, a qual nunca se esqueceu. Obrigada. Ele recebeu mensagens duras, da qual ele teve dificuldade de conviver. Mas olha só, querido, o que ajudou Jeremias não se entregar para aquela dor, para aquela angústia, para aquela vontade que ele tinha de nem mesmo ter nascido, ele não permitiu que esse sentimento tomasse conta das suas emoções. Ele se apegou à palavra de Deus. Ele se apegou, que o Senhor prometeu a salvação para a vida dele. Mesmo quando os problemas parece que não querem acabar, você tem uma promessa de salvação. Tem circunstâncias e momentos na nossa vida que sentimos tanta dor, e os problemas, as angústias e as situações parece que nunca vai acabar, parece que nunca vão ter fim. Parece que nós não vamos conseguir prevalecer, mas o Senhor, Ele nos garante, na palavra dEle, que Ele tem uma promessa de salvação, Ele tem uma promessa de esperança para a nossa vida. Deus, Ele nos dá força para continuar, mesmo quando se sentimos sem força, quando tudo o que queremos é parar, quando tudo o que queremos é parar, quando tudo o que queremos é desistir. O Senhor, Ele se encontra conosco e nos dá força, nos fortalece e nos sustenta.
Elias, Noemi sofria pela perca da sua família. Eu não sei qual é a sua dor, mas sabe, nessa noite o Senhor, Ele te pergunta para você, aonde dói? Aonde dói? Aonde você tem sentido dor? O que tem te feito sofrer? Quais são as dores que você tem carregado na sua alma? Dores que talvez nem você mesmo consiga compreender. Você não consegue, muitas vezes nós não conseguimos compreender o que está acontecendo e passando dentro do nosso interior. Elias é um exemplo disso. Você pode estar lendo na sua casa, 1 Reis, do 19 ao 11, você vai estar conhecendo, se você não conhece a história de Elias. Elias era um homem de muita fé, porque, querido, quando acontece isso conosco, não é sinal de falta de fé. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, não é falta de fé. Porque, afinal, eu e você estamos aprendendo que na palavra de Deus tem homens e mulheres de Deus que passaram por esses momentos de dor, de angústia, de ansiedade, de ficar depressivo. Afinal, somos seres humanos. Depressão não é um sinal de falta de fé. Homens e mulheres de Deus da Bíblia também passaram por esses tempos. Mas Deus não os abandonou, Deus ajudou eles a superar. E Deus vai me ajudar, vai te ajudar, vai nos ajudar a nós superarmos esses momentos de dores que vêm sobre a nossa vida. Elias era um homem de muita fé. Ele orava e os milagres aconteciam. Era nítido na vida dele a presença de Deus. Os milagres aconteciam, mas depois de um grande milagre, de uma grande vitória no Monte Carmelo, Elias perdeu as suas forças. Olha só, querido, Elias tinha acabado de ter uma grande vitória diante de Deus. Deus tinha respondido a oração dele. Deus tinha, queimado todos os profetas ali de Baal. Querido, o Senhor respondeu a vida dele, era a grande vitória, ele estava vivendo o auge do seu ministério, Deus estava ali, jorrando na vida dele. Mas depois desse momento de vitória, ele perdeu as suas forças. Ele se sentia sozinho e derrotado, assustado, com vontade de morrer, ao ponto que ele se isolou. Ele se afastou de todos, se isolou e foi para uma caverna. Olha só, querido, tem momentos da nossa vida que nós não conseguimos compreender o que estamos passando, ou não conseguimos compreender a dor do nosso ente querido, da pessoa que está próxima de nós, aquilo que ela está passando. Às vezes nós não conseguimos compreender, porque tem dores, querido, que só nós vivendo, só nós sentindo, só nós passando, para nós compreender aquela dor. A pior dor que existe não é a dor física, não é a dor da carne, porque, querido, toda dor na carne, você vai tomar uma medicação e vai passar. Mas quando a dor é na alma, você pode tomar todas as medicações. Quando a dor é na alma, ela não passa. E essa é a pior dor. Eu anotei aqui, eu vou estar compartilhando. Olha só, os psicólogos, as pessoas, muitas vezes, quando elas querem nos ajudar, é nítido elas falarem isso. Conversa com teus amigos, com a tua família. Cuida do teu corpo, cuida da tua mente. Escuta músicas. Leia livros. Os médicos dizem, você vai precisar tomar antidepressivo. Essas são as recomendações da ciência, dos homens. Mas Deus, Ele tem uma recomendação diferente e que traz cura para a nossa alma, para a nossa vida. Querido, isso aqui é muito bom. É maravilhoso você caminhar, você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, Mas essas ferramentas, alinhado a Deus, é a cura perfeita para a nossa alma. E Elias, ele se encontrou assim, angustiado, se sentindo fracassado, se sentindo derrotado.
e assustado. Mas durante esse momento de dor, Elias teve um encontro especial com Deus. Sabe, e mediante esse momento, onde ele não queria ver ninguém, onde ele não queria falar com ninguém, onde ele queria morrer, onde ele queria que o ministério dele se encerrasse, o Senhor preparou um momento especial para ele. Às vezes, querido, nós não queremos compartilhar as dores que sentimos, porque achamos que as pessoas que estão à nossa volta não vão compreender, vai achar que estamos se vitimizando, vai achar que estamos se fazendo de coitado. Às vezes esse é o sentimento que vem na nossa mente, que vem no nosso coração, mas não é isso, querido. Isso são artimanhas, são setas que o inimigo coloca na nossa mente, no nosso coração, para nós não expressarmos a dor que estamos sentindo, para que não sejamos curados, para que o Senhor não use pessoas que vão ser agente de cura para nos resgatar dessa dor. Então não se isole. No momento que você se sentir assim só, que você se sentir assim depressivo, não se isole. Se você passar por alguma circunstância na sua vida que cause dor no seu interior, no seu coração, não se isole, querido. Venha perto das pessoas que te amam, que vão te ajudar, em nome de Jesus. Durante esse momento de dor, Deus preparou um momento especial para Elias. E Deus, ele preparou esse momento com ele, e Deus preparou esse encontro e restaurou Elias, lhe deu ânimo para continuar. Deus também quer fazer isso na minha vida e na sua vida. O Senhor, ele quer nos tirar dessa dor. O Senhor quer que nós venhamos parar de sofrer, venhamos parar de sentir dor. Ele sentiu dor, querido, para nós não termos que sentirmos. Ele se sacrificou, ele foi lá e morreu para que eu e você venhamos viver uma vida feliz, sem dor, sem culpa. Você não está sozinho. O Senhor, ele compreende as suas dores. O Senhor compreende você, como tal ele compreendeu Elias. E quando Elias ficou diante de Deus, e o Senhor curou as suas dores, o Senhor tratou cada uma delas, o Senhor deu de beber, o Senhor deu de comer. Depois que Elias foi curado, ele voltou a ter força, ele voltou a ter vitórias. Há momento, todos nós, queridos, a nossa geração é uma geração que tem muitas vezes lidado com a ansiedade, com a síndrome do pânico, com a depressão. Sabe por quê? Parece que uma vai atraindo a outra. A Bíblia fala que um abismo atrai o outro. E é exatamente assim. A depressão ela vai adoecer na alma da pessoa, ao ponto da pessoa ficar ansiosa, ao ponto da pessoa querer se isolar, não querer conversar, ao ponto, querido, de ela começar a ter síndrome do pânico, não gostar, se sentir sufocado. Eu passei por isso em um momento da minha vida. Eu me senti assim, eu me senti depressiva. E olha, gente, que eu vou te dizer, eu falava, pastor, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, entende? Mas teve uma época da minha vida que eu me encontrei assim, depressiva. Eu não gostava de falar, eu não gostava de estar conversando, de estar perto das pessoas. Eu queria ficar só. E aquela dor, querido, que estava ali dentro de mim, era tão grande ao ponto de eu começar a ficar ansiosa. E eu ficava muito ansiosa, ficava inquieta, então eu não conseguia dormir às noites. Eu passava noites inteiras acordada, andando de um lado para o outro dentro de casa. Tinha vezes que, junto com a ansiedade, foi vindo a síndrome do pânico, uma coisa vai atrair na outra. Eu tinha que abrir a casa para conseguir dormir. Um pouco a janela tinha que ficar aberta. Ou então, se a casa estivesse trancada, eu não conseguia ficar ali dentro, eu saía para o quintal. De noite, eu não estava na minha casa estava em construção, eu morava num lugar onde o quintal era aberto. E eu, de madrugada, descia para o quintal, porque eu não conseguia ficar dentro de casa.
E eu me encontrei nesse momento, nesse momento da minha vida, com uma dor tão grande na minha alma, que me deixou depressiva, ansiosa. E eu sentia, a dor que eu sentia na minha alma era tão grande, ao ponto de fazer com que o meu físico ficasse doente. Várias vezes eu fui para a UPA passando mal. A minha pressão subia, eu ficava com a pressão muito alta. E eu começava a chorar, chorar, chorar. E minha angústia, era um desespero. Querida, e aí você pode ficar aí perguntando, Adriana, mas por quê? Querida, até hoje eu não sei o porquê. Eu entendo que o Senhor permitiu eu passar por aquilo para que eu pudesse compreender o que uma pessoa com depressão, com ansiedade, sente. Porque até então eu nunca fui uma pessoa depressiva. E aquela dor que estava ali dentro da minha alma era tão grande, e não tinha motivo nenhum para eu estar daquela forma. O ministério ia bem, as células estavam estabilizadas, o setor estava crescendo, as minhas discípulas são discípulas que são bênção do Senhor na minha vida, discípulas leais, fiéis, que o Senhor tinha colocado ali do meu lado. A minha casa, a minha família estava em crescimento, a minha casa estava em construção, as coisas estavam, tudo estava acontecendo, mas mesmo assim eu me sentia, em alguns momentos, como Elias, derrotada. Não tinha motivo nenhum, querido, para mim se sentir fracassada, derrotada, mas em momentos da minha vida, eu me sentia tão fracassada, derrotada, sentia que, será que aquilo dali que eu estava vivendo e que eu estava fazendo, era o propósito da minha vida? Era aquilo mesmo, era aquele caminho mesmo que eu tinha que seguir. Eu olhava para as coisas, e quando nós começamos a sentir uma dor tão grande na alma, a nossa tendência, e Satanás começa a usar da dor que nós temos na nossa alma, para nos oferecer válvulas de escape. Ele tenta nos oferecer prazeres momentâneos para parar com aquela dor, nem que seja por um momento. E eu já era líder de célula, eu era supervisora, discipuladora, querido. Mas mesmo assim teve momentos na minha vida que Satanás veio ali tão próximo de mim, sabe, para dizer, olha, Adriana, olha para a tua vida, olha como tu se sente só, tu não tem amigos, tu está sozinha, tu vive triste, cansada e angustiada. O que tu está fazendo aí? Por que tu está vivendo assim? Olha como antes tu era mais feliz. E Satanás tentou me fazer olhar para trás, olhar para a vida que eu vivia antes de aceitar Jesus. E ele tentou me levar de volta para uma vida da qual o Senhor já tinha me tirado. Sempre eu falo para as minhas discípulas, antes de eu aceitar Jesus, eu bebia muito. Eu bebia sexta, eu bebia sábado, bebia domingo, na semana, muito mesmo. E era uma válvula de escape, era uma forma que eu tinha encontrado na bebida, por causa que quando eu não conhecia Jesus, eu me sentia órfã. Eu me sentia órfã de pai e de mãe. Mesmo eu tendo pai, meu pai é vivo, minha mãe é viva, mas eu me sentia órfã deles. E a ausência deles na minha vida, eu tentava suprir com as coisas desse mundo. Eu saí de casa muito nova, eu saí de casa com 14 anos, e eu fui tentar suprir nas coisas do mundo a carência do pai, da mãe, sabe? Tentar suprir aquilo. E Satanás, quando ele tentou me fazer olhar para trás, olhar que naquele tempo eu era feliz, que naquele tempo eu era rodeada de pessoas, que eu tinha muitos amigos, que eu vivia mais feliz, que aquele tempo eu era mais legal, parecia ser mais prazeroso hoje. Misericórdia. Sabe, o Senhor, ele pegou, sabe, querido, e ele fez eu olhar e eu entender que naquele tempo, a dor que eu carregava na minha alma naquele tempo não era nada. O Senhor tinha sarado a dor da minha alma naquele tempo. E o Senhor que eu tinha conhecido naquele tempo era o mesmo Senhor que eu vivia e servia hoje. E o mesmo Deus, querido, que tinha sarado
a minha alma, o meu coração, para mim não me sentir mais órfã, não se sentir rejeitada. Era o Deus que preparou um momento para se encontrar comigo, para sarar a dor que eu sentia até então na minha alma. Querida, eu estava tão angustiada e tão de um jeito que eu vivia na UPA passando mal. E teve algumas vezes que eu fui para a UPA e a minha pressão estava muito alta, estava 18, estava altíssima. E aí então eles davam remédio dizendo que eu ia se acalmar, que eu ia dormir. Eu não me acalmava nada, eu não dormia nada. Mesmo eles dando os remédios, davam um remédio mais forte. Mas eu não conseguia se acalmar, eu não conseguia dormir. Eu continuava depressiva, ansiosa e com medo. E então, teve um dia que eu comecei a chorar e ficar muito angustiada. E a médica já tinha dito, olha, você está dando indício de que vai ter um infarto. Se ela passar mal de novo, você não traga mais ela para a UPA, você leve ela para o pronto-socorro. E aí eu voltei a passar mal, eu estava na UPA de noite, no outro dia de manhã eu voltei a passar mal. E era uma angústia, era um desespero tão grande, querido. E foi uma das melhores experiências que eu tive com Deus. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ir para o socorro. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, você não vai para o socorro, vai na casa da sua mãe. Hoje a minha mãe, querida, é uma mulher que se converteu, que vive realmente uma vida para o Senhor, que busca se consagrar e está debaixo da presença dEle. E essa angústia, nesse dia que eu passei muito mal, o Espírito Santo de Deus pediu que eu fosse até lá, que Ele ia me esperar lá. E o meu esposo nem queria que eu fosse para lá, ele queria que eu fosse para o pronto-socorro. A minha irmã queria que eu fosse para o pronto-socorro. E aí eu digo, quando eu sentei na moto, digo, vamos para o pronto-socorro. O Espírito Santo, não vai para o pronto-socorro, vai para tua mãe. E, gente, a minha mãe mora longe, ela mora lá para o Calafate Juiz Ribeiro, é muito longe. Então, dá uns 40 minutos daqui até lá. E aí você imagina uma pessoa que estava mal, passar todo esse tempo indo para um lugar. Mas o Senhor sustentou, a minha irmã me levou até lá, e eu chegando lá na casa dela, minha irmã disse, mãe, a Adriana está ruim. Eu já não aguentava falar, eu não conseguia parar de chorar, e não conseguia parar de se controlar. E a minha mãe se levantou calmamente, rindo, foi lá, pegou o óleo ungido, e começou a orar. Ela já estava esperando, querido, e começou a orar. Quando ela começou a orar, aquela angústia, aquela dor que eu estava sentindo, querido, foi passando. O Senhor preparou aquele momento para se encontrar comigo. O Senhor preparou aquele momento para se encontrar e sarar e retirar da minha vida aquele espírito de opressão, de dor, de medo que eu estava carregando. E ela orou, querido, e não foi uma oração pequena, essa oração durou uns 20 minutos. E a minha irmã já estava assim, quase que desesperada, que eu cheguei lá com as unhas roxas, a boca, eu estava transtornada. E essa oração demorou uns 20 minutos. Quando a minha mãe terminou de orar, ela falou, olha, Adriana, se tu não ouve a voz do Espírito Santo, se você não vem para minha casa, se você tivesse ido para o pronto-socorro, você ia tomar um remédio para se acalmar, você ia dormir, mas você não ia mais acordar. Talvez, querido, você que está aqui hoje, você não creia ou não compreenda, mas eu creio e eu compreendo. Porque a partir eu sabia, quando ela falou, Adriana, a sombra da morte já estava sobre a tua vida. Era exatamente como eu sentia, querida. Eu sentia que aquela dor, aquela angústia que eu estava assistindo, era tão forte que eu sentia que eu estava sufocando e que eu ia morrer. E a partir desse dia que ela orou na minha vida, querido, nunca mais, para a honra e a glória do Senhor, eu fiquei assim. Nunca mais eu me senti vontade de estar se isolando. Eu passei por... Quando isso quer voltar de volta para a minha vida, eu tomo posse daquele momento ali, do momento que o Senhor selou a palavra dele na minha vida. E eu não fiquei mais, eu não conseguia estar em lugares fechados. Às vezes eu vinha para o culto, eu saía lá para fora, porque me sufocava estar aqui dentro. Então, eu saía lá para fora, ou então eu ficava lá atrás, eu saía do culto muitas vezes nervosa, toda se tremendo. Por causa que eu me sentia mal em estar em lugar fechado. Sabe, querido, eu passei por esse momento de dor, por esse momento de angústia. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei aonde é que está doendo na sua alma. Eu não sei o que tem feito você pensar em desistir. Ou
As dores vêm por situações diferentes. Talvez você, em algum momento da sua vida, você carregue dores que até hoje te fazem sofrer. Dores que te fizeram parar, que fizeram você desistir. Talvez, querido, por graça e misericórdia, querido, de Deus, eu não voltei para o pecado, não tentei suprir as dores da minha alma com prazeres momentâneos. Muitas vezes nós tentamos suprir a dor da nossa alma com um prazer momentâneo, como algo que vai passar, e a dor só vai aumentar. Mas talvez, querido, você não conseguiu. A dor da tua alma era tão grande que talvez você não tenha conseguido. Mas o Senhor hoje, Ele trouxe uma palavra para você, para mim, que está lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, versículo 20, Mateus 11, nós vamos estar lendo do 28 ao 30, que fala assim: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez o Senhor te trouxe aqui, homem. O Senhor te trouxe aqui, mulher, para tirar esse fardo pesado das suas costas. Assim como o Senhor preparou um momento de se encontrar com Ele, o Senhor preparou esse momento hoje para você se encontrar com Ele. Porque Ele quer sarar as dores da sua alma. Ele quer tirar esse fardo pesado que muitas vezes te sufoca. E muitas vezes faz você pensar em desistir. E faz você muitas vezes se isolar e ficar impaciente. Não tem paciência de conversar, não tem paciência, não quer conversar, quer se isolar, quer se trancar dentro de si. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer dar alívio à sua alma. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus nesse momento.